Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você esteja assistindo essa gravação, mas para quem está aqui agora, boa tarde. Então, vamos começar a nossa quinta web aula, né? Para quem estava já me acompanhando em outras aulas, sabe que eu sou a professora Daiana Ximenes e estou aqui para deixar a metodologia da pesquisa mais fácil para vocês entenderem, né? Que a gente possa ter realmente aí desmistificar que metodologia da pesquisa é uma disciplina chata, mas que sim a gente pode aprender e a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia, né, como estudantes de graduação, que a gente pode aqui tratar a metodologia da pesquisa, a metodologia científica, né, de forma unificada, padronizada, de forma fácil no nosso dia a dia. Como citar os autores que a gente lê, como a gente escrever de forma padronizada, seguindo regras da ABNT, onde a gente faz pesquisa, quais são as regras que existem para tipos de pesquisa. Então, nós vimos aqui durante todas as nossas web aulas, web 1, 2, 3 e 4, o formato que a gente tem para estudar a pesquisa. Então, o que a gente precisa aplicar dentro da pesquisa? O que é certo, o que é errado? Né? Então, aqui a gente conseguiu, né, fazer todo aí um levantamento e hoje, enfim, estamos na nossa última aula, né, desse ciclo, né, de webs. E aí a gente vai aqui falar hoje um pouquinho dessa parte que é a parte mais prática do processo, né, que é como eu pesquisar em bases de dados, né, que me dê realmente subsídios científicos. Porque pesquisar hoje é muito fácil. Hoje a gente tem nas nossas mãos, né, literalmente com o celular, né, a gente tem ali um banco de pesquisa que a gente pode perguntar tudo o que a gente quer, achar todos os tipos de respostas de várias fontes diferentes, confiáveis e não confiáveis. Vivemos em eras de fake news, vivemos em eras de aparência, de influências, de TikTok. E para o científico isso pouco importa, né? O que a gente importa aqui é buscar subsídios que embasem cientificamente aquilo que a gente pretende estudar. Então, todos que estão aqui hoje, né, estão aqui porque escolheram um curso, escolheram uma profissão para seguir. E para seguir uma profissão, a gente precisa de fato entender tudo o que está em volta daquele curso. O que já tem sido estudado, o que foi estudado, o que tem a ser estudado para melhor embasar ainda as evidências do meu curso, as teorias do meu curso, né, o que eu posso ainda melhorar cientificamente, o que daqui ao futuro, se eu quiser fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, né, o que eu posso botar de brainstorm, de explosões, de chuvas de ideias, né, aqui no meu cérebro para poder a gente criar umas pesquisas, criar mais vontade de estudar e explorar o tema da minha profissão. Então, falamos aí de várias aulas, né, algumas diretrizes da pesquisa científica. Uma das mais importantes é seguir as regras da ABNT, aqui dentro do Brasil. Existem outras regras, né, uma também que é também utilizada no Brasil, que é a Vancouver, mas a mais utilizável é a ABNT, né, que aí são as da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que nos dá alguns formatos. Formato de letra, formato de modelos de pré-textual, textual, pós-textual, que nos mostra como fazer referência bibliográfica, que nos mostra como fazer citações, o que é um artigo científico, o que é um projeto, o que é uma pesquisa bibliográfica. Então, a gente conseguiu aqui dar um empassão, né, em tudo isso. Uma disciplina de metodologia da pesquisa mais profunda, a gente consegue ver no mestrado ou no doutorado, porque dentro do mestrado e dentro do doutorado é onde a gente realmente busca esmiuçar ali aquele trabalho e buscar metodologias específicas, realmente fazer desenhos metodológicos para o nosso trabalho, desenhos estatísticos para o nosso trabalho. Então, aqui nessa disciplina a gente nem fala de estatística, mas a estatística também faz parte, né, do processo da metodologia de um trabalho, né, para poder buscar um resultado mais assertivo, para a gente realmente reforçar que aquele trabalho teve um resultado positivo ou negativo. Mas então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa, né, como basear, né, em base de dados. É bem básico, mas a gente precisa ter um direcionamento, né, para a gente ir seguindo passos mais científicos. Então, primeiro de tudo, né, tem aí, né, que se fala aí, ó, a importância dessa busca. Por quê?
Eu, como um aluno de graduação, eu preciso pesquisar em bases de dados confiáveis, bases de dados que realmente sejam científicas. Então, aí alguns pontos principais, por quê? A gente precisa ter artigos validados e com fatores de impacto relevantes ali dentro da área científica. Então, quando a gente vai buscar, não importa pegar um artigo ali, alguém que escreveu alguma coisa, né, ali no Google, que a gente entra e tem alguma reportagem ali falando alguma coisa, que pode ser boa, mas não mostra impacto científico, ou seja, quando a gente vai buscar algo científico, a gente tem que buscar artigos científicos que sejam mais atualizados, normalmente os últimos 5 anos. A depender da temática, a gente pode até considerar os últimos 10 anos, mas hoje a velocidade do conhecimento ela é muito alta, então o normal é que a gente busque de 5 anos para cá. Se entrar para uma área de tecnologia, aqui com certeza não tem algum, com certeza não, mas acho que aqui não temos cursos de tecnologia, se tiver algum bacharelado, né, que tenha o TCC, e a tecnologia não dá para a gente buscar coisa de 5 anos atrás. Né? A gente sabe que todo dia a tecnologia está aí rodando, né, conhecimentos novos, então a gente tem que buscar coisas de 6 meses a 1 ano. Né? Então, e tem artigo, professora, de estudo? Tem. O que não falta é chinês, japonês, americano, e inclusive uma base fortíssima de brasileiros trabalhando aí em busca de pesquisas, né, que embasem cientificamente, né, nossos dados. Então, artigos atualizados, né, eles são a maior importância da busca em base de dados. E quando a gente utiliza artigos científicos que são atualizados, que estejam em revistas científicas ou em sites científicos que tenham impacto realmente, ou seja, tem um cadastro no CAPES, ou tenham ali um cadastro em base de dados que eu vou falar para vocês posteriormente agora, e que tenham ali um Qualis. O que é um Qualis? É um nível de qualidade das revistas, que é um nível de qualidade mundial que se faz para poder ranquear o impacto desses estudos como níveis de importância. Então, a gente tem revistas Qualis A, B e C. Até existe o D, mas aí já são as revistas mais populares, né, que a gente quer realmente um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação que quer fazer postagens. Então, quando a gente quer buscar em um artigo top, um artigo atualizadíssimo, que tem realmente uma qualidade de metodologia muito boa, eles vão estar postados em revistas Qualis A. Então, quando a gente utiliza, quanto melhor o Qualis de uma revista que a gente busca um artigo e coloca esse artigo dentro do nosso trabalho, o nosso trabalho fica mais respeitado, porque ele fica melhor embasado. Toda vez que a gente cita um autor dentro do nosso trabalho, eu já falei isso em outra aula, a gente dá autoridade para o nosso texto. Então, lembrem sempre, não é problema ficar cada linha, cada parágrafo com alguns autores citados. Isso é muito melhor, porque mostra que você fez uma busca, você estudou, você fez realmente aí uma base de pesquisa para o seu trabalho. E com certeza vai ter uma nota maior de avaliação, né? Quanto mais referências bibliográficas você buscar aí dentro desses critérios. Para o TCC, professora, quantas referências bibliográficas a gente tem que colocar? É muito variável. Em temas muito específicos, a gente deixa ali a média de 10 a 15 referências bibliográficas. Por quê? O trabalho do TCC ele não passa ali de 10 páginas, né? Então a gente deixa ali média de 10 páginas para vocês escreverem. Então, é um texto mais curto, é um texto mais conciso, que aí a gente consegue menos referências. Então, entre 10 a 15 referências, o mais atualizada possível. E aí, quando entra para uma especialização, aí a gente já tem que aumentar para 30, mestrado e doutorado, vai 50 referências, aí vai depender totalmente, né, do tipo e do nível de trabalho que vai ser colocado. Mas é isso que vai melhorando o nível do seu trabalho. Deixa eu ali para o chat, que o chat está aumentando. Está falando ali ainda. Deixa eu ver, professora. Não está chegando e-mail avisando da aula para mim. Eita, eu vou pedir para ela dar uma olhadinha. Onde ficam os materiais para estudar e ler? Senti muita dificuldade nessa orientação. Tutores presenciais só querem dar informação do atendimento. Professora, muita pergunta de AV2, né? Então, a da AV2, gente, tá todo mundo aí ansioso, né? Vou
Não precisam mais perguntar sobre a V2 aqui no chat, tá? Para poder eu não parar a aula e ficar falando sobre isso novamente, tá? Vou pedir para a tutoria colocar um recado dentro do ambiente virtual, explicando como vai ser esse passo a passo, tá? Para vocês não terem aí mais nenhuma dúvida. Eu vou pedir ainda hoje isso, tá? Para ser colocado aí, ou enviar um e-mail, uma base aí de e-mail para todo mundo fazendo essas explicações, tá bem? Então fiquem tranquilos com a V2, tá? Porque vai ser explicado bem direitinho para vocês, formalizado para todo mundo, ok? Então, aqui, né, a gente botou como pesquisar, e aí eu já vou trazer alguns sites que são importantes de pesquisa, né? Então, aqui o primeiro que eu coloquei foi o Cielo, do Brasil, né? Porque aqui a gente consegue encontrar esses outros Cielos, o Cielo do Brasil, porque a gente consegue encontrar também artigos, né, na língua portuguesa. A Cielo é a Scientific Electronic Library Online. Aqui você tem acesso livre para usar, mas nem todos os artigos eles são liberados para você ver ele na íntegra. Aqui a gente vai poder botar ali sempre entre uma ou mais palavras. Normalmente aqui a gente coloca palavras-chave. Nunca coloca um tema grandão aqui para buscar, porque senão vai buscar coisas de tudo que é tipo. Então, se o seu trabalho é a importância do telefone, do aparelho celular para a pesquisa, deixa eu ter um tema aqui. Então, você vai botar palavras-chave. Celular, ponto vírgula, pesquisa, ponto vírgula. Porque são palavras-chave daquilo que você quer realmente buscar. E você vai buscar, e aí vai sair uma lista de periódicos, né, que falam sobre aquele tema. Vai ali aparecer todos os artigos que falam mais ou menos daquele tema. E vocês começam a fazer um filtro. Vai vir muita ideia boa, vai vir muita ideia que não presta. Vão vir artigos liberados, que vocês vão conseguir abrir e ler ele na íntegra. E vão vir alguns artigos que só vai vir um resumo para vocês lerem. E aí também faz parte, porque aí lê o resumo e já vê se gosta ou se não gosta, não perde tempo lendo o artigo todo. Se gostou do resumo e não abriu, eles dão a opção de vocês comprarem, ou muitas vezes os próprios orientadores de vocês podem ter acesso se vocês pedirem, professor, por favor, me ajuda. Ou vão na biblioteca central da faculdade de vocês, porque a biblioteca também ela tem um canal liberado para aluno de pesquisa científica, tá? Então, dentro aí do processo, pode ser que também consiga buscar esse artigo que vocês querem na própria biblioteca de vocês. Aqui, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu puxei minha sardinha, né? Eu botei ali o nome fisioterapia. E aí veio 3.049 resultados. Eu não ia ter nunca paciência para ler 3.049 artigos, né? Porque eu fui muito generalista, botei um temão grandão. Então, aparece de tudo. Veja, chegou ali o primeiro artigo, efeitos de exercício em choque cardiogênico, balão intraórtico, tererê, tarará. AI, Base Motion Analysis Software for... Então, vai vir inglês misturado com português, vai vir misturado com aqui embaixo, né, que não é nem inglês, é algo, sei lá, não sei nem de onde ele é. Olha, Revista Brasileira de Medicina do Esporte, mas está em outra língua aqui, né, deve ser em árabe. Então, vocês vão vendo que aparece qual é a revista, já aparece o volume da revista, né, então vocês vão buscando aí, e pode aí, ali no item de busca, refinar mais essa pesquisa. Depois de fisioterapia, pode botar um ponto e vírgula e botar um teminha mais específico, tá? E no menu à esquerda também, onde tem ali a fisioterapia, aí você pode selecionar os filtros, se você quer só do Brasil, se você quer internacional, né? Então, se é todo, se é um só, porque aí vai cada vez mais, né, filtrando para onde vocês querem. Utilizem. Testem, é importante vocês terem essa visão, né? Porque em um momento aí vocês vão precisar. Às vezes vocês estão até estudando alguma disciplina que está muito interessante e queria saber o que tem mais de interessante de novo, né, nessa disciplina. Busquem para poder ver o que é que vocês podem achar. Com certeza, vocês vão achar muito interessante. Ainda em era de ChatGPT, ele não dá artigos científicos muitas vezes certo, tá? Às vezes vocês botam lá, eles vão dar umas referências bibliográficas mais óbvias, mesmo no pago, tá? Experiência própria, eles dão lá umas referências que não existem. Então, cuidado com o ChatGPT. Prefiram bases de dados científicas de verdade, né, para poder depois, vocês botaram a referência lá e o professor olha, essa referência não existe, aí você, como não existe? Né? Então,
Parem, se o chat lá por acaso dê para vocês uma referência, busquem nos sites de busca para ver se realmente existe, tá? Dica de ouro. Temos também uma base de dados chamada de Pedro, que aqui é de fisioterapia, que eu botei umas específicas, né, que é evidência database, mas que também aqui tem, além de evidências da fisioterapia, aqui às vezes vocês vão encontrar também muitos artigos da área de saúde. Então, quem é da área de saúde, embora aí está dizendo que é só evidências de fisioterapia, a gente consegue também achar muita coisa bacana aí em relação a ensaios clínicos que convergem com outras áreas, muitas vezes com a área da área de saúde, né, para o pessoal de medicina, né, com a parte de ortopedia, né, para as áreas aí de biomedicina, de farmácia, com as coisas do fármaco. Então, para a área de saúde, a gente encontra muita coisa, muito artigo também associado a evidências de saúde, tá? O Pedro aí também, né, para quem os fisioterapeutas agora vão se beneficiar mais um pouco, né, para como uma base de dados, né, Physiotherapy Evidence Database, dá para você botar especificamente a área que você quer estudar, né, da terapia, ou parte do corpo, tópico, método, né, que aí vocês conseguem fazerem aí uma pesquisa mais refinada. Outra base que é da área de saúde, né, que é a LILACS, que é a Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde, mas que também traz artigos aí, estudos clínicos, sínteses, revisões, guias, relatórios técnicos, tese de dissertação. Aqui é uma explosão de coisa boa que se acha, né, que é chamada de BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Então, eu trouxe aqui essa questão aqui da área da saúde, porque eu sei que a grande maioria aqui dos nossos alunos, né, tem uma grande parte da área de saúde que às vezes busca, porque é difícil achar artigos científicos, né, bons, com credibilidade, com assertividade. Então, aqui, olha, essa base tem 38 anos, está em 30 países, 910 periódicos, revistas científicas, né, e 1,8 milhões de registro, né? Então, e aí desses 1.666.000 textos completos. Então, aqui é um lugar que você não vai achar muito artigo que só vai ter um resumo para pagar, né? Aqui a gente normalmente encontra já o artigo na íntegra, né, para poder utilizar. Então, galera de saúde, né, se liga aí na Lilacs, na BVS, que é bem bacana, né, para poder fazer aí, né, de forma gerais. Mas sempre lembrem, na hora de pesquisar, pesquisem por palavras-chave, tudo bem? Aí a BVS, né, que aí, só para mostrar como faz, né, o filtro, né, a gente pode procurar aqui, ó, por título, resumo, assunto, bota lá um título. Eu que aqui fiz a terapia, porque eu puxo o meu saco, né, mas pode botar qualquer área, né, da área de saúde aqui, né, que aí vai vir realmente aí mais bem detalhado. Então, aí já vai vir artigo científico, já vai vir com tudo, ó, qual é a revista, qual é o ano, já vem até tudo bonitinho para poder botar na referência bibliográfica. Então, quando a gente procura em revista científica, já nos ajuda também muito a completar a nossa referência bibliográfica. Então, se liga aí, porque é importantíssimo utilizar esses sites de buscas, né, aí que são tranquilos. PubMed, né? A PubMed, que também serve para a área de saúde, mas também tem muita coisa que se liga já a algumas áreas afins, né? Também aí vem com uma pegada muito forte aí de aprendizagem, consegue também downloads, né, de mais de 37 milhões, né, de artigos científicos, né, que aí a rede total de saúde aqui também pode utilizar, que também bota palavra-chave. O problema aqui, o problema não.
né? Mas um limitador para alguns é porque ele só sai em inglês. Mas hoje, né, para pedir uma tradução também não é muito difícil, né? Então, o que aqui a gente quer levar, né? Então, a gente tem outros sites que também vão para outras áreas, né? Quem é aqui da área de direito, quem é aqui da área de engenharia, quem é aqui da área, né, da arquitetura, né? Existe também o portal da CAPES, né, que é um portal nacional que é aberto para todas as teses, todas as dissertações, uma base de artigo científico gigante, né, para todas as áreas, né, que também sai muito trabalho já na íntegra, né, inteiro, sem precisar, né, de solicitar, né, e na nossa biblioteca, né, na biblioteca de cada universidade de vocês aqui, existe a minha biblioteca, chamada Minha Biblioteca, que lá dentro vocês vão conseguir buscar também uma base de artigo científico de todas as áreas, né, bem grande aí, para a gente poder, né, começar a fazer a discussão do nosso trabalho, né? Então, quando a gente fala de pesquisa científica, a gente está falando ali para fazer um embasamento de todo o nosso trabalho científico. Além da introdução, que a gente precisa fazer um embasamento teórico do nosso trabalho, precisa ter ali para cada parágrafo quem foi o autor que escreveu aquela ideia, quem foi o autor que escreveu aquela prática ali, né? A gente começa a fazer a nossa parte de metodologia, como a gente vai estudar, né? E, no final, a gente vai precisar fazer uma discussão. E o que é uma discussão? Né? É pegar aquilo que a gente achou de resultado, a gente vai ali agora ver o que tantos autores dentro dessa pesquisa falam daquele resultado, para poder a gente poder pegar as ideias e fazer ali a contraposição, né? Então, essa sessão da discussão, ela é eficaz, ela informa ao leitor o que o seu estudo vai significar, né? E por que ele vai importar realmente ali, né, para quem está lendo ele. O que eu escrevi na introdução, o que eu fiz de metodologia, né, o que isso vai levar ali de fato, né, para responder o meu estudo. Então, o que deve estar nessa sessão da discussão de vocês do trabalho? Depois de ter feito tanta pesquisa, tanto embasamento, né, a metodologia, o estudo de vocês, se foi um levantamento bibliográfica, né, se foi ali um estudo metodológico realmente fazendo tratamento em alguém, se foi um estudo em campo para poder ver ali quais são as leis que são aplicáveis naquela área no meu escritório, se foi dentro do meu escritório de administração, o que eu vou fazer ali para organizar aquela parte de recursos humanos. Então, o que deve estar nessa sessão da discussão, em resumo, é a resposta da pergunta que a gente fez lá em cima na introdução. Então, na introdução, quando a gente criou o objetivo em forma de pergunta, né? Uma pergunta que vai direcionar nosso trabalho, para que a gente chegar ali no final, mostrar o que significa meu resultado. Tá? Então, a discussão vai ser juntar tudo o que a gente pensou na introdução, tudo o que a gente fez de meio de busca e o que todos esses autores falam, discutem sobre esse tema para responder aquilo que eu quis perguntar, aquela minha dúvida. Lembra que eu fiz, procure um problema para escrever. É a pergunta, o problema da pesquisa de vocês vai ser respondido nessa discussão. E sempre lembre que tem dois caminhos. Esse problema ele pode ter uma solução positiva ou negativa. Não tem problema, o importante é que chegue nessa discussão final. O que significa o meu resultado? Então, essa sessão de discussão do artigo, ela sempre vai vir depois da sessão do método e do resultado, mas ela ainda vai vir um pouquinho antes da conclusão, porque ali ela vai discutir, vai relacionar diretamente as questões que a gente colocou na introdução, o posicionamento dos resultados que deram ali a minha parte da metodologia, né, nesse contexto todo que a gente escolheu escrever o nosso trabalho. Né? E para tornar essa sessão da discussão envolvente, por quê? Como eu falei para vocês, né, a metodologia lá aparentemente é chata, porque a gente não é acostumado
a fazer isso na nossa diária. A gente não escreve todo dia um artigo científico, a gente não escreve todo dia um trabalho de conclusão de curso, né? Então isso acaba impactando. Às vezes a gente faz, professor, eu não sei sair do canto quando eu começo a escrever meu trabalho, né? Quando eu falo em TCC eu já travo, né? Então um monte de gente aqui é assim, mas calma, vamos voltar a algumas dicas anteriores. A gente vai escrever sempre aquilo que a gente ama estudar. A gente só vai escrever aquilo que a gente realmente acha que tem aptidão ou quer ter aptidão para escrever. E a gente precisa ler muito nessa temporada de TCC, porque quanto mais artigo a gente lê, mais a gente vê como os autores escrevem, como é cada passo a passo, e ali vai direcionando a gente, né, a escrever. Ninguém nasce sabendo fazer trabalho científico. Ninguém consegue fazer um trabalho científico sem nunca ter feito ou lido alguns outros trabalhos, porque a estrutura realmente ela é mais complexa do que um trabalho ali de uma atividade contextualizada que vocês fazem, do que um seminário que o professor, né, pede em sala de aula. Então, vai relacionar-se aí direto com essas questões, né, que são colocadas na introdução, e para que a gente deixe essa discussão envolvente, que quem vai ler o nosso trabalho, né, vai gostar de ler, a gente deve incluir, eu botei algumas dicas aí, as principais conclusões do nosso trabalho. Então, o que foi que a gente realmente concluiu com aquilo que a gente queria escrever? Né, o significado dessas descobertas, né? Olha, a gente descobriu que isso está ali. O que é que significa essa descoberta ali? Esse positivo ou esse negativo, essa resposta? Né? Como é que essa descoberta ela se relaciona com o que outros autores também já escreveram? Tem alguma limitação? A limitação do número de pessoas que vocês pesquisaram, a limitação da quantidade de referências bibliográficas que foi pesquisada, todas essas limitações, né, precisam fazer parte ali dessa discussão. Para que quem está lendo saber, poxa, essa pessoa estava escrevendo ótimo aqui, mas eles viram que tinham limitações, porque de vez de pesquisar ali com 20 pessoas, pesquisaram com 10. Então eu posso replicar esse trabalho fazendo com 20 para ver se dá um resultado diferente. E isso vai melhorando a parte científica, o embasamento científico, tá? Então, uma explicação para os resultados surpreendentes, inesperados ou inconclusivos também é importante, né? Botar ali uma explicação bem bombástica, né, daquele tema, já vai dar um brilho diferente para o seu trabalho. E sempre deixar sugestões para novas pesquisas. Embora o nosso trabalho teve aqui o objetivo disso, teve essa resposta, teve toda essa discussão entre os autores, mas a gente ainda sugere que novas pesquisas para que melhore tal ponto do nosso trabalho. Então, sempre isso é importante também estar lá na nossa discussão. Vamos lá para o chat. Eita, vocês também, viu? Só falam da prova. Calma, gente, a prova vai existir, né? E a prova, o assunto que a gente está falando, né? Ela vai ficar lá disponível online para vocês, né? No dia 10, se não me engano, né? É bom só confirmar aí o calendário certinho, né? E a gente vai botar todas as orientações lá no ar, tá? E que vocês não devem escrever, tá? Na sua discussão. Nunca escrevam na sua discussão, tá? Então, a gente aqui nunca vai utilizar novos resultados, porque se o resultado é para estar na seção de resultado. Aqui a gente não vai aparecer com nenhuma novidade. Aqui a gente não vai aparecer com nada que já tenha sido falado. Aqui a gente só vai colocar os dados que a gente já discutiu, os dados que a gente achou o resultado, que a gente colocou na introdução, que a gente colocou no resultado e que a gente quer botar ali, né, como discussão. Aqui não é espaço de colocar especulações sem justificativa. Eu acho que o autor tal queria falar dessa forma, mas não falou. Zero. Não existe especulação nem nada justificado. A gente só coloca ali dentro da discussão o que a gente tem certeza que algum autor falou e discutiu ali com o nosso assunto. Não é espaço para colocar assuntos que pode acontecer que esse meu tema aqui fique próximo a outro tema. Não precisa. Aqui é para ser direto no que você escreveu, no que você estudou, no seu trabalho, especificamente no seu objetivo. E conclusões que não são apoiadas pelos seus dados encontrados. Professor, eu queria muito que tivesse dado certo esse trabalho e não deu. Queria que tivesse um resultado bem positivo e foi negativo, mas eu acho que eu vou colocar ali na minha conclusão ali, né, ali na minha discussão, que eu acho que podia ser positivo. Não pode.
tá, gente? Trabalho é trabalho, resultado é resultado. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, ok que não deu certo. É porque realmente o que você pesquisou, ele não tem um caminho, ou não está com a metodologia certa, ou não está com o caminho correto, ou que realmente não dá resultado. Que bom que não dá resultado. Porque imagina, se você é um biomédico, está tentando descobrir aí, junto com o farmacêutico e um médico, uma vacina, e, não, mas essa vacina podia dar certo, só um pouquinho, né? É ou não é? Né? Dá certo ou não dá certo? Né? Porque pode não dar certo. Ok, então esses anticorpos aqui não servem para essa doença. Show, que bom que a gente descobriu que não dá certo. E isso que é o que segue, é isso que é pesquisa, é isso que é a metodologia, tá? E a conclusão, né? A conclusão que é aquele espaço que a gente vai realmente, né, escrever aí, né, que muitos escritores, né, eles confundem as informações que devem incluir entre a discussão e a conclusão, porque ali a parte da discussão é que vocês ainda estão colocando as ideias de outros autores, né, para colocar ali. E a conclusão é para dizer, pá, né, essa daqui é que você deve conter. Aqui a gente vai reafirmar a hipótese que a gente colocou lá no começo, a pergunta das nossas pesquisas, a gente vai responder diretamente, a gente vai reafirmar a principal descoberta daquele trabalho, a gente vai dizer aqui ao leitor realmente qual foi a contribuição que esse estudo teve aqui para a literatura, para as outras pessoas que estão lendo, a gente aqui vai enfatizar qual é, de fato, a limitação que foi que teve nesse estudo, e a gente vai aqui indicar realmente as pesquisas futuras, as recomendações que a gente quer para aquele tema. Então, aqui não é mais nada de discutir sexo dos anjos, aqui a gente não vai mais discutir, né, o que os autores falaram, aqui a gente só vai dizer o resultado do que foi a nossa pesquisa condutora e o que aconteceu ou o que não aconteceu. Simples, breve, curto, direto, né, sem confusão, sem florir, né, realmente aqui é um espaço. Aqui é tipo um resumo de tudo o que você disse no seu trabalho todo. Aqui a gente vai chegar na área final, que é concluir. Da mesma forma que a gente está concluindo a nossa disciplina, né? A gente teve um começo, um meio e o fim, que é a conclusão, né, dessa disciplina. Que aí é quando a gente chega nessa parte final. O que não deve ter na conclusão do trabalho de vocês nunca. Aqui a gente não vai nunca introduzir novos argumentos. Aqui nunca vai introduzir novos dados. Aqui também a gente não inclui, né, não pode deixar de incluir sobre a pergunta da pesquisa, a gente precisa ter a pergunta da pesquisa. E aqui a gente tem que deixar de declarar, a gente não pode, né, deixar de declarar os nossos principais resultados, a gente precisa ter. Se a gente deixa de declarar os principais resultados, a conclusão vai ficar vazia. Então, estamos chegando nos momentos finais, né? Conclusão do nosso trabalho. E aí, é isso, gente. Eu espero que vocês, né, tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre metodologia. Eu gostaria muito que vocês pudessem também depois dar um feedback, né? O que vocês acham, o que é que a professora Dayana precisa melhorar, né? O que é que a gente pode aí, né, ajustar, né, dentro da nossa disciplina e o que vocês gostariam ainda, né, de ter, fora a V2, que eu já sei que vocês querem muito a V2, né? Mas podem ficar tranquilas. Ai, que bom, gente, um monte de feedback bom aí, maravilhosos, que coisa boa. Espero poder ter contribuído de fato, né, para essa visão mais aberta da metodologia para vocês, né, que vocês possam seguir o caminho da pesquisa, né, que vocês realmente cheguem nas disciplinas de TCC com um pouquinho de menos dúvida do caminho. Dica de sempre, né, da professora Day, só escrevam aquilo que vocês, né, têm aqui no coração, que vocês gostam, que vocês vibram dentro da profissão de vocês, né, para que vocês sigam realmente, né, o caminho aí da pesquisa de forma natural, de forma agradável e com vontade de escrever e de pesquisar e de buscar mais aquilo que vocês gostam. Então, que bom, Claudiana, aprendeu muito, gratidão também a vocês, né, porque uma aula não existe sem alunos participativos, né, e vocês sempre estiveram aqui, né, fazendo aí, né, parte da aula.
Só vou repetir, a V2 eu já vou sair daqui, já vou falar ali com a equipe, né, da tutoria para poder fazer um recadinho bem detalhado para vocês, tá? Para vocês não terem nenhum problema aí com as provas e as atividades de vocês. Quem tiver ainda com algum problema da AV1, né, lembrem de fazer um chamado, tá? Ou falar diretamente com o tutor, né, para que vocês consigam realmente, né, ter um retorno mais rápido, tá bem? E vamos seguir em frente, né? Parabéns a vocês que conseguiram concluir aí a disciplina, né, que está aí no final já, né, aí de alguns ciclos, né, alguns ainda estão na metade do curso, né, mas que vocês consigam aí realmente, né, seguir a profissão de vocês. Não desistam.